Olá, bom dia Amazonas, bom dia a todos os alunos das redes estaduais do estado do Amazonas. Nós estamos aqui para mais uma aula da Hora do Saeb. Eu me chamo Keila Adriana e conto com a sua participação nesta aula. Você sabe, nós estamos aqui direto dessa aula ao vivo por você e para você. Então, companhia aí nessa aula, tá certo? Porque hoje o nosso assunto é especial, preparado com carinho para você que está se preparando para o Saeb. E o assunto da nossa aula hoje é efeitos de sentidos, né? Os recursos que nós utilizamos aí, os expressivos dentro do humor, da ironia. Então, contamos com a sua companhia, com a sua participação. Eu sei que falar em humor já gerou uma gracinha, já gerou, né, aquele sorriso, mas é assim. Nós vamos tratar de um assunto sério. O humor dentro da leitura, o humor dentro do Saeb, o humor nas avaliações externas é assunto sério. Vamos então passar algumas cartelas aí com imagens para você ir nos ajudando a conferir esse humor. Veja o que você percebe aí. Vamos à primeira cartela. O que você observa aí? Professora, eu não observo nada demais, além daquilo que eu gosto de comer todo dia de manhã. Um ovo frito, um pintinho que tem lá no meu quintal. E tem uma fala: Zé, fale comigo. Tudo bem, depois nós vamos voltar a essa imagem. Vamos à próxima cartela. Eu não sei se todos vocês aí conhecem esses animaizinhos, né? Mas eles se chamam panda, não são da nossa região. Mas o panda, ele se alimenta de sanduíche, porque me parece aí por essa imagem que ele está solicitando algum alimento, que ele está pedindo alguma coisa num lanche, numa lanchonete. E o que você acha? É engraçado? Há humor aí nessa imagem? Vamos à próxima. Já esse animal já é conhecido seu, é característico da sua região, é um gatinho. E o que gera humor nessa imagem? O que tem de engraçado nessa imagem? Eu acredito que seja a expressão desse gatinho. Mas nós vamos voltar com mais detalhes depois nessas imagens. Vamos à próxima. Você gosta de super-herói? O que nós temos aí? Uma imagem que a mim me parece divertida. Nós temos o Hulk, entre aí duas moças. E o que será que está acontecendo de humor, de engraçado, que efeito, que expressividade foi utilizada aí nessa imagem? Nós retornaremos a ela. Porque o nosso assunto sério hoje é humor. E o humor, ele deve ser tratado com bem responsabilidade. Porque nas nossas leituras, o que nós queremos de você é que você seja um leitor competente, autônomo. Mas como é você de Anamã, de Uricurituba, como é que eu vou conseguir ser um leitor competente? Por que o humor precisa ser assunto de uma aula do Saeb? Porque nem sempre nós percebemos o humor assim com tanta facilidade. E mais, vocês lembram quando eu disse que o humor é assunto sério? Porque quando nós falamos de humor, nós não estamos dizendo que o que você vai ler, que aquilo que nós dizemos que há a presença do humor é para você rir, é para você gargalhar, não. É para você observar as pistas e saber detectar onde esse humor foi produzido dentro do texto. Por isso, nós vamos aí para um conceito básico para que você já inicie entendendo o humor. Vamos à cartela. Diz assim na nossa cartela: você já observou que os seres humanos têm a capacidade de rir e provocar o riso nos outros? Pois é, essa capacidade chamamos humor. Atualmente, temos exemplos de alguns youtubers que ficaram famosos fazendo gracinhas. Um exemplo é o Whindersson Nunes, que ficou conhecido por seus vídeos. E o que ele faz? Ele faz humor. Eu não sei se o Whindersson Nunes ele é conhecido de todos vocês, mas eu sei que aí onde você está, na sua escola, na sua comunidade, tem aqueles engraçadinhos que gostam de fazer piada com tudo, certo? Então, o que é humor? Onde eu encontro humor? É somente na fala? É somente na oralidade? É somente o meu colega que é piadista? É somente o meu parente que é cômico? Que na festa de família ele gosta de fazer piada? Não. Olha o que diz aí na nossa cartela. O humor, ele é encontrado em diversos tipos de textos, seja utilizando linguagem verbal,
ou não verbal, como nós vimos há pouco nas imagens. E ainda uma linguagem mista, não é? Ou seja, há aqueles gêneros textuais que se utilizam tanto da linguagem verbal quanto da não verbal. O humor, ele tem como característica a liberdade de pensamento, de raciocínio e de expressão. Por quê? Porque é algo natural, é autoral. Pertence à característica personalidade de um escritor, de um autor. Então, se ele tem em sua personalidade essa característica, né, da coisa mais leve, mais solta, mais engraçada, com certeza, aquilo que ele produz, nós vamos conseguir identificar o humor. E aí sim nós vamos observar dentro dos gêneros textuais o humor. Porque o nosso objetivo aqui é que você saiba perceber, né? Então, essa percepção, ela vai partir de observação de detalhes. Nós não podemos ficar presos só na linguagem verbal ou na não verbal. Nós não podemos somente fazer uma leitura global do texto sem ir adentrando nos seus detalhes, nos seus pormenores. Para isso, nós vamos aí usar uma cartela com um texto verbal e não verbal. Se você tem acesso à internet, se você tem acesso, né, ao celular da sua mamãe, do seu papai, vai depender muito aí do seu cotidiano. Se a professora já levou para a sala de aula alguma imagem como essa, ela se chama meme. Meme é um gênero textual muito utilizado nas redes sociais. Mas o que torna engraçado aí esse meme? O que torna engraçado esse meme, voltando lá para a nossa cartela do gatinho. O que nós temos aí de diferente? Nós temos um gato sendo entrevistado, é isso mesmo, aluno do Benício Leão? Olha que a professora Adila está de olho em vocês aí. Nós temos um gato dando entrevista e gato agora já dá entrevista? Eu não sabia disso. Pois é, nós temos a personificação de um animal. E esse animal, essa imagem, ela ficou famosa na internet. Mas, na verdade, quem deu entrevista foi a dona da página da internet. Ela tem esse gato que se chama Tião e todas as vezes que ela é entrevistada por uma emissora de TV, ela pede para tirar foto dessa forma. Os seus gatos, eles tiram foto com o microfone de uma das emissoras. E essa ficou famosíssima. Por que ela ficou famosíssima? Porque junto à foto há algumas queixas de gato, né? E nós temos aí uma queixa que ele diz assim: eu vigio humanos no banho mesmo. Quem é que me garante que eles vão estar limpinhos para deitar na minha cama e no meu sofá? Essa é a queixa de um gato. Olha só, esse gato está bravo. Ele não está gostando de humano deitando na sua cama, né, sujo, reclama do gato, mas ele também se sente no direito de reclamar dos humanos. Então, essa página ela ficou famosa por isso, porque são acrescentadas à imagem alguns textos verbais. Então, a gente tem que unir tanto a imagem e o texto não verbal ao texto verbal. E nós vamos aí ao próximo exemplo. Doutor, o exemplo 2, já mudamos de gênero textual, certo? Saímos do meme, agora vamos para uma piada. Observe como é a estrutura aí da piada. Doutor, como eu faço para emagrecer? Sou eu aí indo ao médico. Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Ah, professora Keila, eu não entendi a piada. Mas existe uma piada e existe um humor. Então, vamos permanecer com a cartela no ar só um pouquinho para nós adentrarmos no texto. O que nós temos aí nesse gênero textual? Nós temos um diálogo. Um diálogo em que uma paciente, ela foi ali naquela vontade de emagrecer para parecer a Gisele Bündchen, mas ela precisa de ajuda, porque sozinha ela não consegue. E ela vai ali toda animada com o médico e pede ajuda do médico. E o que o médico diz? Todas as vezes, senhora, que lhe oferecerem algo, mova a cabeça, da direita para a esquerda. Ah, é? E aí, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Você sabe o que é isso?
é a quebra de uma expectativa. É aí que está o humor desse gênero textual piada. O texto, ele vai fluindo quando de repente há uma quebra naquela linha de raciocínio. E o humor, ele vem justamente dessa quebra de expectativa. Vamos a mais um gênero textual, agora na tirinha. Só que para entender tirinha, gente, aqui eu chamo a sua atenção. Nós precisamos entender não somente o texto, nós precisamos compreender a personalidade dos personagens. E aí nós escolhemos uma tirinha bem conhecida sua, que é a da Mônica. E você sabe que o Cascão não gosta de tomar banho? Eu espero que aí não tenha nenhum aluno que não goste de tomar banho igual o Cascão. E tem assim o Cascão, tá... O que é que eu tenho que fazer? Nessa história, você zoa, brinca, fala uns trocadilhos e no final, lava as mãos. Quase mata o Cascão aí de susto quando disse, lava as mãos. Veja a reação dele. Não é possível entender a reação dele se nós não visualizarmos a imagem, a expressão facial, aqueles pontinhos, aqueles riscos que foram postos sobre a figura do Cascão. Então, a leitura competente, autônoma é isso, é observar os detalhes. Vamos à próxima cartela. O humor, além de um estado de espírito e um modo de agir, é também um recurso expressivo utilizado frequentemente em gêneros textuais menos formais, como a piada, a charge, os quadrinhos e o meme. Ele ocorre quando há uma quebra na expectativa do leitor, que foi o que aconteceu aí nas imagens anteriores, nos textos lidos anteriormente. Vamos à próxima cartela. Para alcançar o efeito de humor pretendido, emprega-se recursos expressivos. A expressividade é a intensidade, é a força com que determinado texto se expressa e busca causar impacto no leitor, atraindo-o para a leitura. Então, eu vou pedir a próxima cartela para a gente adentrar a imagem aí que eu disse que nós iríamos trabalhar, do Hulk. Qual é a situação cômica aí do Hulk? Ele está entre duas mulheres, mas se você assiste aos filmes, você sabe que o Hulk, ele tem ali um certo relacionamento amoroso com a Viúva Negra. E por que que o Hulk está entregando uma flor para a Gamorra? Aí é que as coisas se complicam, tá certo? Então, vamos à próxima cartela. Eu espero que vocês tenham entendido aí que o humor, ele se utiliza de uma linguagem informal, ele é uma linguagem simples, espontânea, do dia a dia. Vamos ver aí a próxima cartela antes de nós chegarmos lá na nossa atividade. Zé, fale comigo. Mais coloquial que isso não podia ter, tá certo? Então, nós temos aí nessa imagem do pintinho com ovo frito, ele falando com o irmãozinho dele que virou ovo frito. Ou seja, foi um pinto que não nasceu. Por isso que ele está dizendo, Zé, fale comigo, eu preciso entender, compreender o contexto da imagem, porque senão realmente não vai ter humor nenhum. Você já viu aquela pessoa que diz, eu não entendi nada? Pois é porque a gente tem que seguir as pistas. Uma imagem como essa que está aí no ar, que você está vendo na cartela, ela só vai ser compreendida se nós entendermos que o pintinho, ele vem do ovo, né? Aquele ovo é chocado e tudo, e o pintinho nasce do ovo, e ele está falando com o suposto irmão dele, certo? Então, vamos à próxima cartela. Nós lembramos a você que linguagem formal, também chamada de culta, ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial, ela representa a linguagem do cotidiano, do dia a dia, aquela que nós falamos espontaneamente, aquela em que nós não ficamos presos a regras, se preocupando se está certo ou errado. Ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, com regionalismos, despreocupada das normas gramaticais, tá certo? Então, aí é o nosso conteúdo e agora vocês vão ter aí 1 minuto para ler a tirinha de onde você vai raciocinar, na qual você vai raciocinar para responder aos nossos questionamentos aí a respeito dessa tirinha. Com a tirinha, mais uma tirinha da Turma da Mônica.
É o tempo aí que o professor Moisés de Oarini organiza os meninos para a leitura. Silêncio. Vamos fazer uma leitura silenciosa. E aí, já deu tempo? Já deu a nossa tirinha? Já deu tempo de observar os detalhes, de responder ao item? O que nós temos aqui? Nós temos a Mônica brava, como sempre, correndo atrás do Cebolinha. Ai, 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 olha a expressão aqui. Nós temos que observar a expressão dos nossos personagens, né? Nós já sabemos que Mônica e Cebolinha, eles têm uma certa dificuldade aí de relacionamento. E ela está brava, correndo atrás dele com o coelho. Mas tem determinado momento que a gente percebe pelo gestual dele, é que ele volta, para de correr e diz: peraí, Mônica, não é? Peraí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças no jeito inteligente. Olha só o que a proposta do Cebolinha é resolver a situação de um jeito inteligente. E ela, tudo bem, para ouvir o Cebolinha e diz: tudo bem, como é esse jeito inteligente que você propõe? Que tal com tabuleiro de xadrez? Lembram que eu falei que é necessário nós mergulharmos no texto, percebermos as pistas, irmos além do que está escrito. Então, no meu repertório, como leitor competente, leitor autônomo, eu preciso entender que xadrez é um jogo, assim, pouco mais complicado. Não é dama, não é aqueles jogos mais fáceis, né, que nós normalmente aí utilizamos no dia a dia. Só qual foi a resposta da Mônica para a proposta do Cebolinha? Ai, ai, ai. Olha o que ela fez com o tabuleiro de xadrez. Então, essa é a tirinha. Vamos ao item, ao comando. Esse era o nosso suporte. Vamos ao comando do item. O que vocês tinham que fazer a partir dessa tirinha? Vamos ver a próxima cartela. Aí o comando do item dizia assim: no último quadrinho da tirinha, a graça é que... Onde é que está a graça? E tem humor? Vamos ver o que me diz cada um aqui das alternativas. Na A, ela me diz: Cebolinha puxou briga com Mônica, mas não sabe brigar e foge. Nós vemos isso aqui no texto? Cebolinha puxou a briga com Mônica, mas não sabe brigar e foge? Ali. Essa é a graça do texto que está presente no último quadrinho. Olha só, o último quadrinho. Vamos à alternativa B. Mônica e Cebolinha decidem que a diferença entre eles será resolvida em uma corrida. Pode ser isso? O que o senhor diz aí, pedagogo Lúcio, da Escola Major Silva Coutinho? O que os alunos estão dizendo aí? Vamos à letra C. Vamos às demais alternativas nas próximas cartelas, para que vocês observem aí o que está sendo dito. Na letra C me diz assim: nem Cebolinha nem Mônica conhecem as regras do jogo de xadrez. Por isso, decidem resolver as diferenças brigando. Isso está presente lá na última alternativa. E a D, Cebolinha, ao propor resolver as diferenças com Mônica de um jeito inteligente, pensou em jogar xadrez, mas o que Mônica decidiu foi bater nele com o tabuleiro do jogo. E aí? Eu espero que vocês já tenham dado uma resposta, eu espero aí que vocês já tenham se organizado e decidido alguma coisa, né? A Iranilde de Borba, eu acredito que ela está ajudando aí os alunos nessa organização. Levanta a mão quem acha a letra A, que a professora está anotando tudo, que quem acertar esse item vai ganhar uma porção a mais do lanche hoje, tá certo? A, B, C ou D? O que você diz? Olha só, quem marcou a letra D acertou. Parabéns, sucesso para você que está atento às pistas. No último quadrinho, nós temos lá a resposta do item, ou seja, a Mônica resolveu não acatar a decisão do Cebolinha de sentar e jogar xadrez de uma forma inteligente. A forma inteligente dela é pegar o tabuleiro e tacar na cabeça dele. Tá certo? Então, nós temos aqui
A nossa aula hoje foi sobre humor, a nossa aula hoje foi sobre expressividade, os recursos que nós utilizamos para percebermos o humor dentro de gêneros textuais. Então, essa expressividade, o efeito que provoca no leitor, o riso, a graça, né? Esse efeito, ele parte de como o texto ele foi construído. E nós precisamos, então, observar a linguagem informal, a linguagem utilizada no nosso cotidiano, essa quebra de expectativa. Nós precisamos entender que alguns gêneros textuais, esse humor já lhe é característico. Então, nós vamos encontrar humor em tirinhas, em piadas, em algumas crônicas nós também encontramos humor, mas nem sempre, né? Vai depender muito da característica do autor, da personalidade do autor. Mas há aqueles gêneros que dificilmente nós encontraremos humor, porque ele é mais sério, ele se pauta pela informação, pelo esclarecimento, pela orientação. Tá bom? Então, já fica aqui a nossa atenção, já fica aqui as nossas orientações, mas eu quero deixar um recado que a nossa aula já vai terminar. O humor só é humor quando nós agimos da maneira correta. É bom rir com os colegas e não rir dos colegas, tá? Então, cuidado. Essa situação de estar sempre fazendo piada com o colega, de deboche, ridicularizando o colega, isso não é bom. Essa lição a gente não tem que aprender, porque nós estaremos provocando bullying. Então, como eu disse, o humor é coisa séria dentro dos textos. É preciso fazer uma leitura atenta, observar as pistas, a linguagem que está sendo utilizada. Se o texto combinar verbal com não verbal, eu tenho que fazer a leitura do todo para tirar a mensagem necessária. No mais, nós queremos agradecer a sua companhia aqui direto dos estúdios do CMEAN. Essa aula foi feita por você e para você. Então, absorva, aprenda, respeite os professores, estude, vá à biblioteca, pesquise mais livros, mais gêneros textuais, faça muita leitura, porque o que nós queremos de você é que você seja um leitor competente e autônomo. Abraços e até a próxima aula. Nós ainda teremos outros momentos juntos. Tá certo? Obrigada por sua companhia, obrigada ao Amazonas e à coordenação do ensino fundamental, aos colegas que estão lá nos acompanhando nessa aula ao vivo.